Se você está olhando na internet, você deve ter visto muito empresário, empreendedor falando sobre o Ironman, sobre triatlo e tudo mais. E é uma pergunta que eu recebo com certa frequência, né? Por que que isso me ajuda ou por que tanto empresário de sucesso faz isso? E eu vou te contar nesse vídeo o como o triatlo me ajudou a me tornar não só um profissional melhor, como uma pessoa também, mas principalmente um empresário melhor. Bora pro vídeo? Se você ainda não me conhece, eu sou Milton, sou fundador e CEO aqui da Baikar e eu criei esse canal no YouTube justamente para compartilhar mais sobre como é a minha vida à frente de uma startup de alto crescimento, para poder tirar bons insights e aprendizados que vão encurtar o seu tempo de evolução, seja você empreendedor ou profissional de qualquer setor. Eu tenho certeza que o que você vai aprender aqui você não vai encontrar em nenhum outro lugar e isso pode te ajudar muito no seu próximo passo. Então se você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever para não perder nada e eu espero que você curta muito esse conteúdo. Com certeza, se você consome internet de alguma forma, você deve ter ouvido essa palavra nos últimos meses, Ironman, né? Que nada mais é do que uma prova, né, de triatlon que ficou conhecida internacionalmente e está com um hype muito forte, que você vê atletas, ex-atletas na verdade, né, desde jogadores profissionais de futebol a nadadores e entre outras profissões, quanto principalmente empresários fazendo essa bendita prova e colocando muita coisa nas redes sociais e de fato mostrando que aquilo é algo legal, por mais que muita gente ache irracional você investir uma grana alta numa prova que você fica 10, 12, 15 horas fazendo, que é extremamente cansativa, e você fala, por que essa pessoa está fazendo isso, né? Dedicar tanta energia ao longo do tempo, dos dias, para depois conseguir fazer uma prova, né? E eu vou te explicar por que isso faz muito sentido e como isso pode te ajudar na sua vida, tanto na pessoal quanto na profissional, independente da sua profissão. E eu vou começando a desmistificar um ponto em relação ao Ironman de fato, que muita gente acha que o Ironman é uma prova, né? Na verdade não, é uma marca, é uma empresa americana que ficou super conhecida por fazer o triatlon de longa distância, né? E esse triatlon de longa distância, basicamente, é composto de natação, pedal, né, ciclismo e corrida, né? São 3 modalidades que faz com que você tenha que ser um atleta mais completo do que ser só um bom nadador, ou só um bom ciclista, ou só um bom corredor, né? Para você ter uma performance legal no triatlon em si, você tem que ser um atleta mais completo possível. E essa prova ela ficou super conhecida e tem 2 distâncias principais. Tem a que a gente chama de Meio Iron ou 70.3, que é a prova metadinha, né, a mais curta, que são 1,9 km nadando, 90 km pedalando e 21 km correndo, né? Basicamente é uma meia maratona. E o Ironman, o que a gente chama de full ou tradicional mesmo, que mais conhecido em si, que é o dobro dessa distância, né? São 3,8 km nadando, 180 pedalando e 42 correndo, né? Uma maratona no final. Então, quando a gente pensa num meio Iron, né, no 70.3, o tempo médio que as pessoas fazem é em torno de 6 horas, né? Um atleta de alto rendimento aí faz abaixo de 4 horas. E um Iron Full, né, é uma prova que ali é feita pela maioria das pessoas na faixa das suas 12 horas, e um atleta de alta performance faz abaixo de 9 horas, digamos assim. Então as 2 provas são provas longas, né, que você fica muito tempo fazendo. E naturalmente, para você fazer essa prova, você tem um investimento alto, não só de custo de equipamento, né, porque como são 3 modalidades, você precisa minimamente de um óculos de natação, você precisa de uma bicicleta, né, boa, e você precisa de um tênis, né, e isso não costuma ser tão barato assim. Como também um investimento de energia que você tem que ter para conseguir chegar na hora da prova e terminar uma prova de longa distância. Então não é algo que você acorda um belo dia e fala, vou fazer. Não, você vai treinando e você se prepara aí meses, tem gente que se prepara anos para uma prova especificamente, né. E aí o Ironman ficou muito conhecido por conta disso, né, tanto que várias pessoas se tatuam com a logo da marca, o que eu acho muito maluquice. Mas tem muita gente que faz isso, né, para representar uma conquista, de fato, que é um feito bem interessante, né, uma conquista. Mas também tem outras empresas que têm a mesma distância de prova, né, por exemplo, o Challenge, que é uma outra marca que tem essa mesma distância
tanto a 70.3 quanto a completa, né? Só que não é tão famosa quanto a Ironman. Por isso que é até uma prova um pouco mais barata. Eu já fiz e super recomendo, é tão legal quanto, né? Por isso que o Ironman não é necessariamente essa prova, né? É a marca que executa essa prova, que são as duas bandeiras mais famosas dessa distância, né? O Challenge e o Ironman. E tem algumas outras, mas nunca nenhuma despontou tão grande quanto essas duas, né? Legal. Entendido isso, né? O que é na prática, por que isso é algo que pode te ajudar muito, né? Para mim, particularmente, foi uma escola de vida. Porque, antes de mais nada, né, como é uma prova de endurance, né, de longa distância, longa duração, você naturalmente tem que estar fisicamente muito preparado para fazer ela, né? E isso tende a nivelar mais as pessoas, porque quando você faz uma prova de curta distância, né, 100 metros rasos, 50 metros de natação, você acaba tendo muita vantagem, né, por conta da sua biomecânica, por conta da sua genética em si. Então, tem modalidades específicas que uma pessoa sai muita vantagem do que a outra, por conta da sua genética, né? Só que quando você pensa em uma distância longa, você acaba retirando essas vantagens aí fisiológicas, e aí passa a ser, de fato, quem tem mais treinamento, né? Mais horas de treino e mais capacidade física, e acaba levando vantagem. E isso faz com que pessoas até mais velhas consigam performar do que pessoas mais novas, o que no esporte de alto rendimento é meio que irracional. Dificilmente você vê alguém com 40 anos performando melhor que alguém com 25, né? Se olhar qualquer esporte de alto rendimento. Só que no triatlon não. Tanto que, por mais que tenham os profissionais de triatlon, e tem os amadores também, que são divididos por categorias de idade, normalmente os melhores tempos costumam ser do pessoal que tem seus 40, 44, e não do pessoal que tem seus 20, 25, 30 anos. Justamente porque no esporte de endurance, quanto mais tempo você pratica o esporte, melhora a sua capacidade física para conseguir fazer aquilo por um longo tempo e naturalmente melhora o seu tempo. Então é algo que premia muito quem faz isso há mais tempo, né? A consistência no esporte. E basicamente tudo que você vai fazer na vida, quanto mais consciente você for, melhor você tende a ser também, né? Esse é um ponto que eu acho que é super importante e já começa com uma baita lição. Só que além disso, por que eu gosto bastante também do esporte de endurance? Porque você precisa ser muito organizado, né, e conseguir planejar o seu dia para que você consiga fazer o treinamento das 3 modalidades, né, que não adianta você só correr, nem só nadar, nem só pedalar. Você tem que conseguir encaixar isso no seu dia, além de fazer mobilidade, fortalecimento, e conseguir descansar também e trabalhar, né? Porque quando você pensa no atleta amador, ele não vive disso. Então ele tem um trabalho, né, e usa o esporte, o triatlon como hobby em si. Então exige que você tenha essa preparação, sabe? De falar, cara, que horário que eu tenho que acordar para conseguir fazer meu treino de pedal de 2 horas numa terça-feira? Ou melhor, né? Que horário que eu tenho que dormir para conseguir acordar e fazer esse treino? Então é um exercício de planejamento, de fato. E eu vejo que muitas vezes a gente se planeja pouco para nossa carreira, né? Pouca gente no domingo à noite planeja como que vai ser a semana. Né, coloca na agenda bonitinho o que vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E quando você pensa em triatlo, você faz isso na prática, né? Você fala, cara, deixa eu olhar, né, o que está na minha planilha de treinos, né, que meu treinadora me projetou para eu fazer essa semana, é legal. Como que vai ser esse meu treino? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que levar a bike para algum lugar? Eu vou ter que sair do trabalho para outro lugar? Como que vai funcionar? Então, faz com que você acabe tendo que se planejar. E uma vez que você faz isso no esporte, naturalmente você tende a passar a fazer isso na sua vida profissional também. Então acho que é algo que me ajudou muito, né, a ser mais planejado no dia a dia aqui na BAI. Além disso, por serem 3 esportes, você acaba tendo que ser mais completo, né, e é uma visão legal de você ter que pensar que não adianta você ter um esporte muito forte se você não tem outro. Não adianta você, na sua empresa, ter uma área de vendas muito boa se sua área de pós-venda não é boa, ou se seu marketing não é bom. Né? Então, no final do dia, leva vantagem quem é bom em várias coisas, né? Ou não é ruim especificamente em nada, porque normalmente o triatleta que ganha a prova, né, que se destaca, não é o que é o melhor da natação. Muitas vezes o cara que sai na frente da natação não é o cara que ganha a prova, porque é uma prova longa. Então, é bem bacana que isso fez com que eu pensasse em como eu consigo fazer com que todas as áreas da empresa sejam boas, e nenhuma, de fato, seja carregada por outra área. Então isso ajudou também nessa visão mais complementar, que você tem que ser, querendo ou não, bom em vários aspectos. E principalmente na questão da própria paciência, né? Porque quando você pensa no esporte de longa duração, você não se torna bom de uma hora para outra.
não é quando você vai jogar bola e você fala, nossa, legal, chuto bem a bola e rapidinho você descobre isso. Você vai levar um certo tempo até você ficar mediano e bastante tempo até você ficar bom e muito tempo até você ficar excepcional, assim. Hoje quem se destaca a nível nacional, assim, no triatlo amador, é quem tem 5, 6, 7, 10 anos de treinamento, assim. Não é alguém que chegou agora e em 6 meses a pessoa vai virar um destaque. Isso particularmente eu nunca vi. Talvez não aconteça efetivamente. Então é um esporte que premia muito quem de fato tem essa consistência. E como eu sempre fui uma pessoa que foi imediatista, eu gostava de ter as coisas muito rápidas e tudo era pra ontem, quando eu entrei num esporte que em uma semana eu não melhoro nada quase, né? Em um mês eu melhoro pouco, eu tenho que de fato ficar anos fazendo pra começar a ficar competitivo, e eu sou muito competitivo, isso me ensinou bastante, assim, a ter mais paciência, né? E às vezes tudo que eu construí em 6 meses de treino, se eu ficar um mês parado porque eu me lesionei, eu perco quase todo esse preparo e eu tenho que começar de novo, né? E no seu trabalho, na sua profissão é muito disso também. Às vezes você fez muita coisa certa e aí um mês ou uma semana em si você se atrapalhou todo lá, fez umas coisas erradas, que isso pode colocar em xeque toda a sua história dentro de uma empresa ou, enfim, pode até vir a quebrar o seu negócio, dependendo da decisão errada que você toma, né? Se você não tiver um momento bom. Então, isso são coisas que você consegue fazer uma analogia muito legal do esporte e trazer pro seu dia a dia. E além do fato de que não é um esporte barato, convenhamos, né? Você ter uma assessoria que te ajuda com seus treinos, você ter os equipamentos para treinar, né? Você ter tempo hábil no seu dia a dia para conseguir poder treinar. Não é qualquer pessoa que tem essa possibilidade, né, principalmente aqui no Brasil. Então, as pessoas que se dispõem a fazer isso, né, têm tempo e recurso para fazer, já tende a ser pessoas que foram bem-sucedidas no que elas se dispuseram a fazer em termos de carreira, né. Só que, além disso, são pessoas que são muito disciplinadas, né, organizadas, têm um senso de resiliência forte, porque cara, cansa pra caramba, nem sempre você tá motivado a fazer aquilo, e conforme você vai fazendo, você vai se tornando melhor. Então eu descobri e conheci muitas pessoas, talvez as pessoas mais incríveis que eu tenha convivido são pessoas que eu conheci no triatlo em si, porque de fato exige uma mentalidade que não é convencional das pessoas, né? Então é muito legal que você acaba entrando num nicho, né, numa comunidade de pessoas que têm essa característica comum, assim, sabe, de querer muito e de tentar fazer tudo que faz de uma maneira muito dedicada e muito boa, independente do resultado final. Mas eu vejo que, pô, provavelmente quem treina bem, né, quem é um atleta bom, tende a ser um profissional bom no que está fazendo também. Porque, de fato, é algo que exige muito esforço e muita energia. Então, isso é algo super legal. E quando eu vejo empreendedores de sucesso, empresários, fazendo uma prova e tendo uma alta performance, não me surpreende muito. Porque é a mesma maneira que a pessoa faz no dia a dia dela como empresário, assim, sabe? Então, tem essa correlação muito direta. Talvez o que mais me engajou, assim, fez com que eu gostasse do triatlo em si, é que, de fato, você consegue refletir e pensar muito sobre coisas que durante o seu dia a dia você não tem tempo de pensar, né? Eu descobri que fazer triatlo é meu ócio criativo, porque eu fico um sábado, 2, 3 horas em cima da bike pedalando e, pô, eu não consigo ficar mexendo no celular nesse tempo, eu não consigo ficar ouvindo podcast, então eu fico eu comigo mesmo e isso pra mim é bom pra caramba, né? Me faz ter bons insights e me faz refletir sobre coisas que no meio do furacão do dia a dia, né, na rotina, eu não consigo fazer. Então é quase como se fosse uma terapia, que cansa bastante, mas funciona assim pra mim. É algo, pô, bem legal, e quando você pega pra fazer uma prova em si, por mais que seja um investimento alto, né, a gente pensando assim a nível nacional, um 70.3 está na faixa de uns R$3.000, né, R$3.500, só a prova, fora transporte, hospedagem, esse tipo de coisa, e um Ironman full tá na faixa aí dos seus 7. Eu não cheguei a fazer o full ainda, né? Mas como a prova é em dólar, dependendo da cotação do dólar, isso pode aumentar ou não. Só que
costuma ser uma cidade que não é a cidade que você mora, então você vai se deslocar para lá, avião, hotel, essas coisas. Não é uma prova barata de se fazer. Por isso que exige um planejamento, exige um investimento, e você não acorda um dia e fala, agora eu vou fazer, né? Você se prepara meses ou anos para isso. Então eu acho muito legal e parece loucura você gastar uma grana assim pra fazer uma prova de algumas horas. E eu sou particularmente muito mão de vaca, mas eu entendi que, no fato, no final do dia é um investimento e é uma sensação muito massa que você se diverte na prova. O chato não é a prova, né? O chato é você treinar todos os dias para estar preparado para a prova. Isso de fato é o mais difícil, né? E eu, basicamente, quando comecei, né? Agora trazendo um pouquinho mais aqui para o meu dia a dia, né? Eu conheci o triatlon muito porque na infância eu era nadador, né? Gostava muito de nadar. Era relativamente bom, né? Não cheguei a ser campeão nacional ou algo do tipo assim. Eu comecei a nadar, eu já tinha meus 13 para 14 anos. Isso para natação é uma pessoa já começa um pouco mais velha, normalmente a galera começa mais novinha. Só que eu consegui ganhar prêmios regionais, ia para Paulista, fui para algumas provas assim. Então foi uma época bem legal. E tem uma coisa que eu não sei se tem correlação ou não, mas eu percebo que é bem comum, assim. Os nadadores não gostarem muito de correr, né? Por conta da biomecânica, né? O corpo costuma ser mais flexível, você não está acostumado com impacto nas articulações. Então é bem difícil você ver um nadador que corre, um corredor que nada bem, né? É quase inversamente proporcional. E aí, quando eu tava meio entediado na época ali, tava terminando a faculdade, eu queria um desafio maior, né? Na faculdade também eu nadava bastante e competia e tudo mais. Falei, cara, eu vou começar a fazer algo que pra mim não é divertido, não é legal. Vou começar a correr. E era muito chato correr no começo, me incomodava muito, me tirava muito da zona de conforto, assim. Até que do nada eu comecei a gostar de correr, deixou de ser desconfortável e passou a ser prazeroso, né? Como atividade física, assim. E foi justamente quando eu fui pra Irlanda, em 2019. E lá eu fiz minha primeira corrida de 10 km, depois eu fiz uma meia maratona também. E lá eu não conseguia nadar por conta do frio, né? Então correr é algo relativamente fácil de fazer. Você coloca o tênis, você consegue correr em quase qualquer lugar, né? Então é um esporte que é democrático, digamos assim. Por mais que tenha tênis de placa de carbono, tênis super caros, né? Um tênis convencional aí você consegue correr. Então não é um esporte caro assim de se fazer. E é bem acessível. Então eu comecei a correr lá na Irlanda e tudo, foi bem legal. E na época que eu tava na Irlanda, uma das minhas profissões, né? Eu fui barista no Starbucks, eu também fui delivery, né? Tinha bicicletinha lá e entregava para a Just Eat, que é uma empresa que depois ela se tornou acionista do iFood. E aí, pô, já era nadador de origem, né? Depois eu comecei a correr e comecei a gostar de correr. E aí eu trabalhava pedalando, né? Eu tinha basicamente 2 shifts. Um era de 5 horas e um era de 10 horas, né? Normalmente de semana eu não conseguia fazer o de 10 horas porque eu trabalhava na Starbucks também. Eu costumava fazer de 5 horas ali. Costumava ser das 5 até as 10 da noite. Aí eu ficava pedalando. E de sábado e domingo eu costumava fazer o shift de 10 horas. Só que não são 10 horas pedalando ininterruptamente, né? Você vai parando, você entrega uma coisa, espera chegar a próxima corrida. Só que eu ficava muito tempo pedalando, né, com o meu foninho, com uma bike ruim pra caramba, não tinha nem marcha, e com uma bag atrás. Então eu falei, pô, é divertido isso, não é ruim não. Então, imagina se eu tivesse uma bike legal pra pedalar, acho que ia ser prazeroso, né? E foi aí que eu descobri que esse momento que eu tava pedalando me gerava muita criatividade, né? E aí quando eu cheguei no Brasil, eu falei, cara, eu já nado, aprendi a gostar de correr, e eu descobri que eu gosto de pedalar também, e se eu juntasse os três, né? Isso aí foi em 2020. Aí eu comprei uma Caloi 10, uma bike na época que era bem barata, que é uma Speed já, né? Aquela bike com o pneu mais fininho, que é um pouco mais rápida. Chama isso de uma bike road. E aí comecei a treinar. E aí sozinho, na época, não tinha treinador nem nada. Era muito o que eu achava que era certo de fazer. Tinha dia que eu corria, tinha dia que eu pedalava. Nadar nessa época eu não nadava tanto, que pra mim era mais fácil, né? Cair na água, nadar. Flui muito melhor do que sair pra correr ou pedalar até hoje, né? Por mais que é o que eu menos treino. É o que eu tenho mais facilidade, naturalmente, por ter feito isso muito tempo antes. E aí, aos poucos, eu fui evoluindo e treino mais. Aí eu trouxe uma assessoria lá, Iron Mind de Floripa, para começar a me ajudar com meus treinos e tudo, né, em 2021. E aí, em 2022, na época que a Bahia ainda é 100% remota, eu resolvi sair para morar em algumas cidades aqui, algumas capitais, para conhecer e saber onde a gente ia se instalar efetivamente. E aí, uma das cidades que eu fui morar foi Florianópolis,
justamente porque lá é a meca do triatlon nacional, né? As provas de triatlon ficaram muito famosas por serem lá em Floripa. E a minha assessoria era de lá, inclusive. E aí eu fui na época para fazer uma prova, né? Eu ia fazer meu primeiro 70.3. Só que quando eu cheguei lá em Floripa, eu acabei tendo canelite, que eu tava treinando mais do que eu deveria, eu acho, ou com tênis errado. Enfim, tinha alguns detalhezinhos técnicos lá que eu acabei conseguindo treinar. Eu fiquei morando lá uns 4 meses. Só que eu não consegui fazer a prova porque eu não tava conseguindo correr. Então eu conseguia nadar, treinava todo final de semana em Jurerê, pedalava lá na beira-mar também de domingo. Foi bem legal esse período, só que eu não consegui fazer a prova em si. Eu tive que rolar a prova para fazer ela em 2023. Mas foi muito legal porque eu assisti a prova pela primeira vez, ao vivo ali. E, velho, foi uma sensação muito massa. E aí eu gostei, e meu treinador na época, o Roberto Lemos, ele falou assim, pô, Milton, você gostou de assistir essa prova? Você vai gostar muito de assistir o Ironman Full, que é mês que vem. Eu falei, pô, não tinha planejado ficar lá mais um mês, né? Mas, beleza, vou arrastar aqui e ficar mais um mês pra assistir a prova. E, cara, foi uma sensação muito massa ter assistido o Ironman mesmo. Na época, choveu bastante, tava muito frio. Eu fiquei com hipotermia assistindo a prova. Nem imagina quem tava fazendo a prova em si, como deve ter terminado. Mas foi muito massa e isso despertou mais vontade ainda de fazer a prova, né? Porque antes eu tava treinando e tal, mas não tinha aquele foco tão grande de falar, cara, eu quero viver isso que as pessoas viveram, assim, sabe? Eu quero passar por isso. E depois que eu assisti as 2 provas, eu fiquei ainda mais empenhado, engajado, né? E aí, assim que eu me recuperei da canelite, eu voltei a treinar com bastante empenho e tudo. No final de 2022, eu até mudei de assessoria, né? Eu fui para Felipe Santos, que era de Curitiba. E aí, como eu mudei de assessoria, que eu queria uma que focasse mais em performance e tivesse atletas mais competitivos e tudo. E aí eu mudei para Curitiba, né? Depois de Floripa eu fui para BH, voltei para Birigui, aí eu fui para Curitiba porque minha assessoria era de lá. E aí foi muito massa, acho que foi a época que eu mais treinei na vida, porque eu não conhecia muita gente de Curitiba, trabalhava 100% remoto, então eu conseguia treinar de manhã, conseguia treinar à noite, treinava de final de semana 6, 7 horas, e o pessoal... Eu achava que eu era dedicado, viu? Mas eu descobri que perto de alguns lá eu não era tanto assim, não. Tinha gente que acordava 13h30 da manhã pra pedalar 3 horas antes do trabalho. Assim, era coisa surreal. Assim, eu mudei muito minha percepção de esforço depois que eu passei a conviver com algumas pessoas lá em Curitiba. E aí foi muito massa. Eu treinava aí na faixa de umas 22, 20 horas por semana, né? Era bastante coisa. Principalmente no final de semana, que eu não trabalhava menos do que nos dias úteis, né? E aí, pra mim tava massa, eu falei, nossa, eu vou fazer a prova, eu já nadava bem, agora eu tô pedalando bem, correr ainda não é meu forte, mas dá pra desenrolar. E eu fui muito animado pra fazer o Ironman em 70.3 em 2023, que eu reagendei, né? Porque na época só tinha um por ano. Agora tem vários, tem quase um todo mês. Mas na época tinha 1 ou 2 por ano, né? E aí eu não fiz em 22 e rolei pro ano seguinte. E aí tava tudo certo. Janeiro, treinando pra caramba, fiz pré-temporada. Fevereiro, a mesma coisa, tava em Curitiba. E aí em março surgiu uma possibilidade da gente se juntar com uma empresa. Uma empresa de Ribeirão, né? A gente fazer um M&A com uma startup. E aí achei que era uma baita oportunidade e nesse momento eu tive que priorizar, né? Não que eu não trabalhasse bastante, eu trabalhava muito na época, mas veio um fator diferente que eu falei, cara, não tem como agora continuar treinando como eu gostaria, vou focar 100% em fazer esse M&A dar certo, né? Aí na época eu mudei para Ribeirão Preto, fiquei 3 meses lá, acabou que não deu certo o M&A, a gente desfez o nosso contrato, o nosso MOU, e aí a gente veio aqui para São José dos Campos, né? Só que durante esses 3 meses, cara, se eu treinei 3 vezes foi muito, né? Eu acordava cedinho, ia pro escritório, saía tarde, acordava cedo no outro dia, então o triatlon deixou de ser uma prioridade pra mim, só que eu tinha feito uma promessa que se desse certo a gente fazer esse dia, eu ia fazer a prova, né? Por mais que eu não tava treinando, porque eu parei de treinar mais ou menos em março, e a prova era no final de abril, ou comecinho de maio. Então eu fiquei uns 45 dias sem fazer quase nada. Mas como eu tava bem preparado ali, deu pra fazer a prova, mas foi sofrido, viu? Nossa senhora. Eu lembro que eu saí de Ribeirão de carro, o Marçal queria me convencer a não ir de carro. Eu saí sexta-noite e cheguei em Floripa, era umas 2h30. Eu tinha até 2 horas pra fazer o bike check-in, né? Que é deixar a bike lá pra fazer a prova no domingo. Mas o pessoal, eu expliquei, mandei um e-mail pra eles explicando a situação e tudo mais. Eles deixaram eu fazer até as 3. Eu cheguei 2h40, 2h36, 2h40. Cheguei bem em cima do laço, assim. Fui sozinho de carro. Deixei a bike lá, fiquei num hotel em Floripa, fiz a prova no domingo.
O pedal, a natação foi bem legal, pra mim é tranquilo. O pedal foi divertido, no final comecei a sentir umas cãibrinhas ali, foi mais sofrido do que deveria. Só que quando eu fui correr, aí foi lastimável. Eu coloquei o tênis, já deu cãibra na perna, e aí corria 2 km andava, depois corria 1 e andava, depois corria 500 metros e andava. Eu sei que eu terminei os 21 km aí em 2 horas e 10, 2 horas e 15, foi bem ruim. Eu estava acostumado a fazer em 1h35, 1h36. Então foi bem ruim, assim. Mas foi muito divertido. Foi meu primeiro Iron, de fato, assim. E, pô, foi uma vibe sensacional. Às vezes eu corria, eu olhava pro lado e chorava. Me emocionei em vários momentos, assim. Pretendo fazer de novo, mas não sofrendo do jeito que eu sofri. Porque a corrida foi bem, bem foda. E aí, quando terminou a prova, eu tomei banho, já peguei o carro e voltei pra Ribeirão. Porque a gente ia apresentar o time pra empresa, né? Que a gente tava se juntando na segunda-feira. Então, cara, dirigi mais 1.000 e poucos quilômetros. Parei só pra dormir no hotel na estrada. E cheguei na segunda-feira, era depois do almoço, exausto. Assim, acho que foi meio loucura o que eu fiz, na verdade. Não faria de novo, não. Mas foi muito legal. E aí, eu fechei esse ciclo de treinos, assim, de 2020, que eu tava bem pouquinho. Eu fui aumentando em 2021, 2022, 2023. No começo do ano eu tava no ápice do treino, assim. E foi uma escolha que eu tive que fazer, né? Uma renúncia que eu tive que fazer, na verdade. E aí, nesse período que eu optei por deixar de fazer triatlo e focar na empresa, foi muito massa que o negócio cresceu absurdamente. A gente mais do que dobrou durante esses 3 meses. E uma vez que você vê o resultado surgindo, né, você não quer deixar de colocar aquele empenho. Então eu fiquei ali de 23 a 24 a 25, ainda fazendo uma corridinha de vez em quando. Eu tinha bike em casa, eu saía para dar um pedal, mas muito longe do que eu fazia, assim, não dá nem para comparar. Eu falo até que eu parei de fazer triatlo nesse período, né, que foi foco 100% no negócio. E naturalmente a gente começou a crescer, evoluir, e foi muito bom. E ainda na época eu considerava que eu estava muito empreendendo, porque a empresa dependia muito de mim, então eu não conseguia tirar férias, eu tinha que trabalhar muito tempo e muitas coisas estavam concentradas em mim ainda. E eu sentia esse incômodo que eu queria voltar, mas não dava. E eu sabia que em algum momento se eu trabalhasse certinho, a consequência de um trabalho bem feito na empresa seria me possibilitar voltar a ter uma rotina mais equilibrada, com alguns tempos livres para que eu voltasse a fazer coisas que eu gosto, que, por exemplo, é o triatlo em si. E aí, no ano passado, eu fui voltando cada vez mais, né? E foi doido que, conforme eu ia fazendo com que a empresa dependesse menos de mim, ia me sobrando mais tempo e ia conseguindo preencher esse tempo voltando a treinar, né? Então, ano passado, lá em 2025, eu voltei a fazer algumas provas. Fiz provas de corrida ali, fiz até uma meia maratona ano passado aqui com o pessoal da BAI, fiz uma prova de 10. Então, era algo que eu não conseguia fazer, já tinha voltado, mas ainda longe do que eu gostaria. E aí agora em 2026, né, com a chegada do Natan para tocar o time comercial, de algumas outras pessoas que são super importantes pra gente, eu fui me tornando cada vez mais dispensável pro dia a dia da BAI, né? E naturalmente eu consegui assumir outros desafios também na minha pessoa física em si, né? E eu voltei a treinar, mas de maneira mais empenhada. Voltei para uma assessoria, agora a LV, aqui do Lucas de São José mesmo. Tem sido bem bacana. Dado que eu tô voltando, cara, eu tô enferrujado ainda. Não dá para comparar meu tempo de hoje com o que eu tinha em 2023, quando eu tava no meu auge de forma física, assim, no triatlo também. Mas estou evoluindo. Tô me divertindo bastante, tô voltando, acho que tem tudo para em breve aí eu voltar até melhor do que eu tava, né? Que eu tenho mais maturidade hoje, minha mentalidade é melhor do que era, tô mais resiliente do que eu tava. Então, tô bem animado com isso. Provavelmente eu faço uma prova esse ano. Eu queria fazer muito em novembro, o Challenge lá em Floripa. Para mim traz uma memória muito boa, assim, da cidade em si. Só que novembro pra gente vai ser o melhor mês do ano, né? Black Friday e tudo mais, e não vai dar para fazer em novembro, já até cancelei esse plano. Vou ver se eu arrumo alguma outra prova para fazer em dezembro, ou se não der, eu faço no começo do ano que vem. Também não tem problema, não vou treinar só por conta da prova, mas efetivamente eu vou voltar, né? E como eu coloquei empenho nisso, né, energia nisso agora, tô pagando uma assessoria para me ajudar também a tá no meu melhor momento físico de novo, eu tive que fazer alguns investimentos, né? Eu até gravei um vídeo falando sobre isso, que às vezes a gente espera ter um resultado melhor, só que a gente não investe, né, energia, tempo, dinheiro para ter um resultado melhor, né? E agora, dado que eu voltei, eu fiz alguns investimentos bem legais, né, que de fato, por ser mão de vaca, uma vez que eu invisto em algo, eu quero
me dedicar o máximo possível para fazer valer o investimento que eu fiz, né? E ter resultado com isso. Então eu fiz aí 4 investimentos relevantes para alguém que é mão de vaca, em prol de conseguir voltar para o triatlo e voltar em uma condição muito boa, né? E eu vou mostrar para vocês que eu fiz de investimento para essa minha volta aí, que ao longo do tempo você vai ver no canal aqui alguns treinos, algumas provas que eu quero também trazer, documentar, porque a vida não é feita só de trabalho, né? Tem outras coisas que te complementam e te fazem se tornar uma pessoa melhor, mais feliz e satisfeita com a sua vida também. O primeiro investimento que eu fiz, né, depois de quase 7 anos, foi comprar um novo relógio, né, um novo Garmin. Eu comecei quando eu tava correndo, eu peguei um Apple Watch, na época foi minha recompensa por ter corrido uma meia maratona abaixo de 1h56. E o Apple Watch não é o melhor relógio para você que pensa em fazer esporte com ele, né? É um relógio de lifestyle, digamos assim, que funciona para você marcar a distância, mas ele não é muito assertivo, né? A bateria dele dura pouco, então para quem treina bastante não é a melhor opção, bem longe disso. E aí um amigo meu recomendou a Garmin e tal, eu falei, pô, acho que faz sentido. Meu Apple Watch acabou caindo e trincando a tela, e aí não dava mais para nadar com ele. Eu arrumei, mas dei ele de presente para minha irmã, e eu comprei meu primeiro Garmin, né, que foi um 735 XT, que era um relógio mais focado para triatlo em si, porque ele tem uma bateria que dura mais tempo. Só que na época, né, eu comprei em 2020, quando eu voltei no intercâmbio, ele tinha algumas limitações que hoje em dia, né, para mim, não são tão interessantes, que me incomodavam um pouco. Por exemplo, por mais que a bateria dele durava bastante, ele não dava para fazer pagamento por aproximação, né? E eu não costumo correr com carteira e nem ficar usando cartão. Às vezes eu saía para correr e queria tomar uma água de coco, queria, sei lá, comprar uma água, alguma coisa, não tinha dinheiro para comprar. Tinha que ficar lá levando dinheiro escondido em algum lugar, né? O cartão escondido, eu não gostava muito disso. Um outro ponto, ele também não conectava com o fone Bluetooth para correr, né? Quando eu tinha o Apple Watch, eu conseguia correr com fone de ouvido e tudo mais, e dar aquele gásinho a mais de vez em quando, principalmente em treinos mais longos, né? E achando os 2 pontos que mais me incomodavam dele, que eu tinha que me adaptar de alguma forma para conseguir rodar. Só que como eu tinha descontinuado, aí deixei o triatlo em stand-by nos últimos anos, eu não fiz nenhum outro investimento nisso. E agora que eu voltei, foi meio que coincidência que eu voltei e meu relógio começou a dar umas travadinhas, dar umas bugadas, e aí eu resolvi comprar um outro, né, investir. Eu peguei esse aqui, que coincidência, não é coincidência não, é intencional, tá? A versão collab com a Baikar, né? A nossa cor aqui é azul turquesa, que ele é o 265 Music, que ele já tem esses pontos que não tinha no meu outro relógio, né? Basicamente o que eu paguei nele hoje é mais ou menos o que eu paguei no meu em 2020, né? Então teve muita mudança, só que é uma versão atualizada, né? Igual quando você assina um carro, você tem um carro 2015 que na época é muito bom, aí você compara com 2020, naturalmente tem um monte de acessório no 2020 que 2015 não tem, porque a época dessa tecnologia talvez nem existisse, né? Então esse aqui já é uma versão bem reformulada, que é muito legal. Acho que além dele ser super bonito, ele é quase um treinador de pulso, porque a minha planilha de treinos fica no Training Peaks, que é um app. E aí, quando eu vou treinar, eu tenho exatamente o que eu preciso fazer aqui, em termos de tempo, de intensidade de carga e tudo mais. Então é bem difícil você fazer um esporte de endurance, de longa duração, né? Seja corrida, seja pedal ou natação em si, né? Triatlo nem se fale, sem ter um relógio em si. Então eu vejo que é um dos investimentos mais importantes, assim, para você conseguir ver como que tá seu ritmo, seu tempo, a sua frequência cardíaca. Então é como se fosse meu cockpit, né? Pensando como empresário, né? O que mostra o meu resultado, né? Meu analytics está tudo dentro desse relógio. Então é um investimento que eu acho super importante e fez muito sentido, eu estou muito feliz. E até queria ter feito antes, tá? Porque ele me ajuda não só no esporte em si, mas a melhorar minha qualidade de sono, porque eu consigo ver quanto tempo eu durmo e a qualidade do meu sono. Ele me ajuda também a saber qual que é a minha frequência cardíaca basal, se eu estou mais irritado, não estou. E funciona no final do dia para ver notificação, assim como o Apple Watch da vida. Então, hoje é muito difícil alguém me convencer que faz sentido você ter um Apple Watch ao invés de um Garmin, né? Mas, enfim, cada um tem sua opinião. Então, esse foi o primeiro investimento. Recomendo. Não é o relógio mais caro da Garmin, mas é mais que o suficiente. Tem uns hoje que eles recarregam por energia solar e não sei o quê. Enfim, tem todos uns incrementos, mas particularmente eu acho que no meu caso não precisa. Eu só precisaria de um relógio que a bateria durasse pelo menos as 12, 13 horas, que é o tempo que eu vou levar para fazer o Ironman quando eu for fazer, né? Meu intuito não é fazer o Ironman agora, eu vou fazer o 70.3, que é a versão short dele, mas quando eu for fazer eu vou acabar usando esse relógio, porque o último ficou comigo 7 anos, então esse aqui eu acho que vai ficar pelo menos uns 5, sem dúvida, tá? É um investimento que vale. Além do relógio,
Eu fiz um outro investimento super legal, que é esse óculos aqui de natação, The Magic 5, que é um óculos que eu queria ter há bastante tempo, que ele é tido como o melhor óculos do mundo de natação, justamente por um pequeno, mas importantíssimo detalhe. Esse aqui eu importei, veio dos Estados Unidos, demorou aí quase 2 meses para chegar, ele chegou ontem em casa. Ele veio nesse casezinho super legal. E como que funciona esse relógio aqui, esse óculos aqui, né? Ele é personalizado e ele é feito na medida do seu rosto em si, justamente para evitar que fique alguma parte específica pressionada, que gere um incômodo, né? Porque como você vai nadar ali ou 1,9 km, que vai dar seus 25, 30 minutos, ou 3,8, que vai dar quase 1 hora nadando, né? Quanto mais conforto você tiver, melhor, né? O óculos embaçar menos, te apertar menos. E esse aqui é bem legal que, quando eu comprei, veio um QR Code que eu fiz uma leitura facial do óculos em si, para ver de fato todas as dimensões do meu rosto. É como se quase fosse uma biometria ali facial. E aí eu mandei esses dados para a empresa e a partir disso eles montaram essa obra-prima aqui, que também é azul, vocês vão perceber que eu tenho bastante coisa azul. Que ele além de ser espelhado, ele tem um design tudo diferente. Acho que é legal depois mostrar no detalhezinho dele assim. Que esse aqui é uma peça única porque ele foi feito para mim. Então não tem nem como eu vender ele depois porque ele foi feito para mim. Não que não seja útil para alguém, mas não vai ser tão confortável quanto seria para mim. Ele é feito aqui com provavelmente impressora 3D, que aí os cortes aqui na lateral são de fato para encaixar da melhor forma possível para o meu rosto, né? Por mais que a parte da frente dele é padrão para todo mundo, essa parte aqui, né, que fica de fato no seu rosto, ela é personalizada para cada um, essa borracha, particularmente falando. Então isso aqui tende a fazer com que eu sinta mais conforto e acho que vai ser legal. Eu não usei ele ainda, né? Vou fazer o primeiro treino com ele provavelmente hoje. E o que é bacana? Essa marca aqui, ó, ela tem esse cartãozinho que ela fala justamente isso, né? Que o óculos é individual para cada um. E eu acho que é uma coisa bem massa. Tem até uma marca de bike também que faz isso, que você personaliza a bike para você e ela é montada especificamente para você. Só que na caso de bike, cara, eu acho que é um pouco exagerado porque é uma bicicleta de 60, 70 mil reais que depois é difícil você vender porque ela é feita para você. Aí eu não queria perder esse dinheiro assim. Mas um óculos em si, ele não custa tudo isso, né? Ele vai sair na faixa dos seus 800, 900 reais, mais ou menos. Dependendo de onde você comprar. Eu topei isso aqui porque um óculos no Brasil custa mais ou menos metade disso, mas não vai me entregar o conforto que esse aqui vai. Então, esse foi um investimento bem legal também. Tô animado em usá-lo e espero que me ajude a melhorar ainda mais minha natação. Só de usar ele eu já fiquei bem empolgado. Esse é o segundo investimento. O terceiro investimento, eu fui fazer uma bike fit, né? Eu já tinha uma bicicleta bem legal, que eu comprei em 2022 para 2023, né? Comprei uma Trek, uma Speed Concept, que é uma bike bem bacana, né? Se eu for fazer uma analogia com um carro, é como se fosse uma T-Cross das bicicletas, né? É uma bike bem vista nas provas em si. Ainda não é com freio a disco, mas puta, funcional pra caramba. E eu comprei a bike da cor que eu queria, pretinha, com roda de carbono, linda, maravilhosa. Só que como eu comprei ela, eu tava já na época que eu tava quase parando de treinar, né? Por mais que na época eu não sabia, senão eu não tinha feito esse investimento, né? Eu saí da minha Chive, que é uma da Specialized, e aí eu dei a minha Chive na troca e peguei a Trek, até porque também não tem bike assinada ainda, senão eu teria assinado, tá? Confesso. Porque fiquei com a bike basicamente aí 2 anos sem usar ela direito, usando muito pouco. Fica aí sugestão para alguém que quiser começar a fazer assinatura de bike, tá? O pessoal da B-Bike de BH já faz, mas eles não focam em bicicleta de triatlo, né? Mas bicicleta de mountain bike, assim, bicicleta do dia a dia. Mas enfim, aí como eu comprei a bike, eu acabei não fazendo os ajustes necessários para deixar ela com o maior conforto possível para mim, dado que eu vou ficar aí 3, 4, num Ironman 5 horas pedalando, não tem como você ficar 5 horas numa bike que não te gera conforto, né? Você tem que ficar numa posição aerodinâmica, né, para ganhar performance, velocidade, mas buscar não só a aerodinâmica, mas também o conforto em si, para não ficar incomodando, não ficar assado, com dor no ombro e tudo mais. E quando eu comprei ela, eu peguei ela teve um dono anterior, Pietro, e ele é um pouquinho mais baixo que eu. E as dimensões do corpo dele, de tamanho de perna, de braço, são diferentes. Então eu estava pedalando até então com a bike dele, né? Não estava muito ruim, mas não estava de acordo com como deveria para o meu cenário. Por isso que eu fui fazer um bike fit também, justamente para pegar todas as minhas dimensões certinho e como que seria a melhor configuração daquela bike em específico para o Milton.
né? E aí quando eu for vender ela, a pessoa faz o bike fit também e acaba reajustando e fazendo com que a bike fica bem para essa pessoa em si, né? Não tem necessidade de você comprar uma bike sob medida para você. Você pode comprar uma bicicleta normal e fazer esse bike fit para ajustar ela e regular ela aí nas suas dimensões. E aí, vou mostrar aqui como foi essa experiência, porque ela foi bem específica e bem legal também. Hoje eu vou gravar um vídeo diferente aqui. O pessoal me pede muito para mostrar um pouquinho mais da minha rotina, além da vida de empresário, né? E hoje eu vim fazer uma coisa bem diferente, fazia um tempo que eu não fazia isso, que é o que a gente chama de bike fit, né? Que é basicamente olhar nos detalhezinhos a minha bike para deixar ela na melhor configuração possível para mim, para que eu consiga melhorar minha performance. Porque chega uma hora que não é só esforço, né? E vontade, você tem que colocar um detalhezinho a mais aqui. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Bora! E para isso, a gente veio na Cycle X aqui. O Brenão vai dar um talento na bike. Ah, ela já tá posicionada ali. O homem que vai fazer as coisas ficar bonitas aqui. E essas rodas eu nunca usei. Vou usar pela primeira vez. Se funciona ainda, né? É uma sinergia entre os membros inferiores e superiores no ajuste da bicicleta. Só que se você for escolher entre eles qual é melhor você se adequar, sempre vai ser os membros inferiores, que é a tração da bike, onde você realmente está fazendo força, onde a biomecânica acertada dessa forma fica melhor. Ele vai vendo tipo, qual que deveria ser a configuração perfeita da bike, dado minha altura, comprimento de perna, de braço, modelo de bike, proposta que ele vai ter. Num perfil igual ao seu, eu sempre trabalho na modalidade de triatlon full, longa distância, tá vendo? Que é ficar mais tempo na bike. Na verdade, cara, você trabalha numa postura já mais assertiva. Então aqui nós temos a análise da pedalada do Milton. Então aqui em tempo real a gente está conseguindo identificar onde que ele está fazendo força. Como ele está numa base de aquecimento e está sem carga, ele flutua um pouco, mas com teste de carga a gente tem um número um pouco mais sólido. Aqui a efetividade pedalada é onde a gente vai trabalhar, a meta nossa é trabalhar com 60% de efetividade, a cadência e a força entre as pernas. Então aqui ele está exercendo 46% com a força da perna direita e mais com a perna esquerda. Então a ideia é equalizar 50-50 ou numa margem de erro de 2% no máximo. E o taco também a gente consegue identificar, mas está dentro do padrão. Aqui a parte azul é onde ele está pegando força, a parte branca é o centro do pedal. Aqui mostra, ó, a mesmo ponto de força da perna esquerda, tá? Mesmo ponto de força da perna direita. Os dois tacos estão exatamente iguais. Aqui, ó, deu 1% de diferença entre as pernas. Então você conseguiu aplicar mais força na perna esquerda do que na direita. Doido, né? Eu tenho muito mais organização e coordenação na direita. Pois é. Aqui eu aumentei um pouco o selim. Eu vou diminuir ele novamente e vou fazer outro teste. Vou pedir para você, quando bater 110 de carga de novo, pra gente iniciar ele. O limite máximo que a gente trabalha é 65, né? Aqui eu já pararia, mas aqui dá pra melhorar. É que, cara, você tem uma consciência boa muscular e você é jovem também, né? Pega, às vezes, pessoa mais de idade, então não tem muita consciência, articulação sua. Provavelmente você nunca teve problema no joelho, nada, né? Natação, né? Pois é. Nadador ter problema no joelho é esquisito. É, verdade. Só se for jogar bola. Aí, ó, depois de mais de 2 horas de bike fit aqui, deu uma cansada, viu? Eu vim só pra fazer um fit, mas eu fiz um treino intervalado.
porque deu 400 e Fez força, hein? pouquinho ali, uns minutinhos. Então eu ia correr hoje, talvez não vá mais correr não. Mas a bike vai ficar top, Brenão vai dar aquele talento, amanhã ficar pronto, vai ter que fazer alguns ajustezinhos, mas não tava tão desreguladinho assim, né? Não, tá, vai ficar bom, vai ficar melhor. Agora sim, bike devidamente ajustada e feita ali sob medida para eu conseguir não só ficar aerodinâmico, mas também ter bastante conforto pedalando, porque vão ser horas e horas aí no pedal para eu conseguir fazer uma prova do jeito que eu quero, né? Então deixa eu apresentar a nave aqui para vocês. Essa aqui é uma Trek Speed Concept 2020, né? Ela ainda não é com câmbio eletrônico e também não é com aro com freio a disco, porque não achei que tivesse necessidade. É uma bike que eu queria ter há bastante tempo, né? Antes dela eu tinha uma Chive da Specialized, que era uma bike legal, aí que a gente chama de TT, né? De Time Trial. Só que não era a bike mais sofisticada do mundo, mas funcionava, quebrava um galho bom ali, foi legal para começar. Conforme eu fui pegando gosto, eu fui investindo mais. E eu peguei essa Trek que já é tida como se fosse uma T-Cross assim das bikes, né? E depois eu vou mudando. Uma hora eu chego numa Canyon Speed Max que vai ficar bem legal. Em breve vocês vão ver ela no canal aí, quem sabe daqui uns meses ou anos. Vamos ver. Mas essa aqui é uma bike bacana que ela é um pouquinho menor que a que eu tinha, né? O quadro que eu tinha da Specialized ele era de 56, então não encaixava tão bem para mim, por mais que eu fiz o fit dela também continuou não ficando tão legal. Mas essa aqui é uma 54 e aí funcionou melhor. Comprei ela de um parceiro meu de Curitiba, do Pietro, inclusive, salve Pietro, fez a boa. Só que depois que eu comprei ela, né, na época eu tava no auge dos meus treinos, então, cara, tava sendo muito legal e eu achei como um baita investimento, dado que o ciclismo é a parte da prova de triatlo mais longa, né? Então você tem um equipamento bom, você tende a ter uma performance melhor. E eu tava treinando bem pra caramba, tava com uma dedicação boa, eu achei que fosse um investimento que ia dar um baita ROI. Só que logo na sequência eu acabei despriorizando o triatlo, parei um tempo, né? Eu comentei isso com vocês. E aí a bike ficou em casa, eu rodava para dar um pedal de vez em quando, até porque a depreciação de uma bicicleta é bem baixa, né? Então eu não tive tanto custo com ela assim. Só que eu não tinha investido a energia que eu poderia investir para deixá-la da melhor maneira possível, né? Na melhor configuração para eu treinar. E agora que eu voltei a treinar, eu fiz isso. Então, o que foi feito nessa bike aqui, né? Depois do fit? O Brenão sugeriu que abaixasse um pouco o banco, né? Ele estava mais alto. E abaixasse um pouco também aqui o cockpit da bike, para eu conseguir ficar um pouco mais aéreo, né, e forçar menos minha posterior para eu correr depois. Além disso, a gente trocou as rodas, né, coloquei rodas de carbono da Zip, né, a 404 na frente e a 808 atrás. Tá? E aqui essa roda é tubular, então não tem câmera na roda, e ela é um pouquinho mais espessa do que meu pneu antigo. Isso faz com que a bike possa ganhar velocidade também, né? E como o asfalto aqui de São José, que é onde eu treino, é muito bom, né? Não tem tanto buraco nem nada, eu não costumo pegar tanta estrada, igual eu pegava quando eu morei em Curitiba, então não tem tanto problema de ficar furando o pneu. Até hoje aqui eu não furei o pneu nenhuma vez, então espero que isso continue não acontecendo, né? E além disso aqui, eu também troquei a corrente da bike, né? Para pegar uma corrente um pouquinho mais nova. E o cassete estava bonitinho, estava tudo funcionando bem. Então, com essa correntinha nova aqui, o pneu ficou mais ajeitado. E essa roda aqui é um par de roda muito bom. Ele vale quase a mesma coisa que a bike, né? Só que ele estava parado. Então agora eu vou botar para rodar também, que é basicamente o que eu tendo a usar numa prova, né? Aí faltam algumas coisinhas que depois eu posso fazer, né? Que o Breno sugeriu também, de colocar algumas caramanholas aerodinâmicas aqui, uma aqui atrás do banco e tudo. Só que como eu não tenho previsão de fazer uma prova agora, eu não preciso colocar isso para ser aerodinâmico no treino, né? Mas essa bike aqui vai me ajudar a pedalar melhor e sentir menos incômodo. Eu tava com alguns incômodos quando eu pedalava 1h30, 2 horas, né? No ombro, nas costas, nas próprias pernas. E eu acho que isso aqui vai ser resolvido agora nessa configuração. Então, Brenão, Circle X, obrigado pelo trabalho, super recomendo quem precisar fazer um fit aqui na região, porque até agora me surpreenderam muito. E quando a gente fala que o triatlo são 3 modalidades, né? Eu falei que peguei um relógio, né, para ser meu guia de pulso ali, eu consegui fazer meus treinos conforme o meu coach pede. Falei do óculos de natação, falei da bike e ficou faltando um detalhe, né? Assim,
o tênis de corrida, né? E eu já tava com tênis já faz um certo tempo, eu quis trocar e pegar um tênis que tem tido uma avaliação muito boa e foi considerado o melhor tênis do ano passado, né? E eu falei, cara, será que esse tênis vai encaixar bem comigo? E aí peguei numa cor em si que, modéstia à parte, eu gosto muito. Então, comprei um Ad Zero Evo SL, né, que é um tênis sem placa de carbono, justamente para eu conseguir treinar no dia a dia, seja treinos curtos ou treinos mais longos, rodagens, enfim, eu tenho um tênis muito de daily use, assim, é bom pra caramba. E eu tenho um outro tênis, que é um da Fila, que é o Racing Carbon, para a prova mesmo, que já tem placa de carbono, mas esses tênis em si você não precisa usar no dia a dia. Então esse aqui é o que vai me ajudar a fazer bonito aí todos os treinos. Então vamos mostrar como ficou essa criança aqui? Esse aqui é o Evo, já nessa cor especial. Não é uma collab Kawai, tá? Mas poderia ser. Que esse aqui é nosso azul petróleo, digamos assim. E ele é um tênis muito confortável, eu já corri alguns quilômetros com ele. É um tênis muito confortável, macio, responsivo também. Você corre e você não percebe nem que ele está no pé. Então, para quem quer fazer uma provinha um pouquinho mais longa, também é uma pedida boa. Não é o tênis mais barato no mercado, só que ele tem uma durabilidade bem legal, né? O solado dele é em parceria com a Continental também, por isso que ele é antiderrapante, e a perspectiva é que ele dure aí um pouco mais de 1000 quilômetros. E como eu treino meus 40, 50 quilômetros por semana, dá para fazer uma continha aí que ele tende a durar pelo menos uns 6 meses a 1 ano. É um tempo legal para um tênis e, pelo que parece, eu vou comprar um outro no futuro, porque esse aqui é bem legal. E como eu já tinha comentado aqui no canal, se você quer ter um resultado diferente, você também tem que ter um investimento diferente. E eu fiz um investimento aqui considerável em relógio, óculos, fit da bike e o próprio tênis em si. Só que eu penso muito como investimento, eu sei que isso vai me dar ROI, não só em prova de triatlo, mas principalmente em satisfação mesmo, de fazer algo que eu gosto e que eu sinto que eu consigo ir melhorando, porque o triatlo já me deu muita coisa, né? E eu não falo em termos financeiros, mas sim em aprendizado, em consistência, em uma visão de longo prazo, em amigos que eu conquistei e fiz aí desde quando eu comecei a treinar. E eu sei que é algo que eu quero continuar fazendo, que eu me divirto bastante e quem sabe em algum momento eu possa ter uma performance aí relevante a nesse nível nacional. Agora, equipamento para mim, para isso eu tenho, né? Só falta conseguir engatar a terceira marcha e ir para cima. Então, bora que temos muito a fazer ainda.